Uma boa noite para todos os queridos irmãos, aqueles que estão aqui conosco na igreja, aqueles que nos acompanham também pelo canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Americana. Que todos nós sejamos abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, na beleza da sua santidade, para orar, para cantar, e também para estudar a palavra de Deus. Tudo isso é muito importante porque contribui para a nossa edificação. Nós estamos indo em direção à Canaã celestial. Nós estamos nos preparando para a eternidade. E as misericórdias de Deus nos cercam cada manhã. Elas estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós somos abençoados a nossa jornada pela graça de Deus, que é maravilhosa na nossa vida. Nós acabamos de cantar um hino, Preciosa Graça. Se não fosse a graça de Deus, nós estamos todos perdidos. Ninguém tem mérito algum. Os méritos são de Jesus Cristo, nosso querido e eterno Salvador. Nós somos pecadores. Não existe um melhor que o outro. Todos são iguais. E todos estão destituídos da glória de Deus, e todos carecem da glória de Deus. Precisam das misericórdias de Deus. Nesta noite, vocês já viram o tema, um milagre em Jericó. É interessante nós analisarmos os seres humanos de uma maneira geral. Cada pessoa tem suas necessidades. Por exemplo, existem pessoas que têm problemas de audição. Alguns não escutam nada, mas apenas veem. Tem outros que escutam muito bem, mas não veem. Tem outros que não conseguem andar. Tem alguns que já têm pernas. E eu fico como Deus olha para nós, seres humanos, e vê as nossas necessidades. Como Ele atende cada uma de nossas necessidades de uma maneira amorosa. Eu quero dizer para aqueles que não têm a sua perna, que logo Jesus vai voltar. E você vai ter de volta a sua perna. Você vai ser abençoado. Quero dizer para aqueles que não ouvem, que um dia ouvirão. Para aqueles que não veem, que um dia verão, pela graça de Deus. Quantas necessidades humanas existem? Cada família tem as suas necessidades. Às vezes, uma necessidade espiritual, de aprimoramento espiritual. Às vezes, de um crescimento emocional. São tantas coisas nessa vida. E todos nós precisamos de Deus. E Deus é tão bom que Ele está preparando um mundo melhor para nós. Um mundo maravilhoso, onde todos serão perfeitos pela graça de Deus. E nessa noite nós vamos estudar um assunto muito importante. Ele tem a ver com um milagre que aconteceu na cidade de Jericó. Está relacionado ao cego, a um cego em Jericó. Eu tenho um casal de filhos, eu e a Leila, né? A esposa está aqui hoje nos acompanhando, adorando a Deus juntamente conosco. Temos o Paulo Silas e a Ana Paula. Ana Paula, ela fez enfermagem, depois fez pós-graduação, doutorado em enfermagem, hoje é professora. Paulo Silas fez medicina e ele é oftalmologista. É médico, cuida dos olhos. Ele é glaucomatólogo, especialista em glaucoma e também cataratas.
faz cirurgias. E eu estava conversando com ele sobre o funcionamento dos nossos olhos. Irmãos, é algo assim extraordinário, maravilhoso. É perfeito, porque Deus criou dessa maneira. Nós que estamos aqui, que enxergamos, e aqueles que nos acompanham, que têm a sua visão, é algo extraordinário você poder dormir à noite, depois acordar, abrir os olhos, se levantar, pisar ali no chão, poder ver o chão, ver as coisas, ver as cores, poder caminhar, poder andar. Que maravilha, que bênção de Deus. Mas tem pessoas que não têm esta possibilidade hoje. E na cidade de Jesus havia muitos cegos, muitos deficientes visuais. E na cidade de Jericó tinha alguns. E aconteceu algo extraordinário, aconteceu um encontro entre Jesus e um cego. Outro evangelista diz que eram 2 cegos que estavam ali. Assim como também, lá na região de Gadara, aquele endemoniado que foi curado por Jesus, né? Um relata um endemoniado, outro relata mais de um. Mas o mais importante é que, dependendo do evangelista, ele via, sim, uma ênfase em um. Por causa de algum acontecimento. O evangelista destacou um. E eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura do Evangelho. E hoje nós vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui o Evangelho de Marcos e depois nós vamos tirando algumas lições espirituais. Marcos 10, verso 46 em diante, do 46 ao 52. Vamos ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, isto é, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Foram para Jericó. Jericó era uma cidade famosa. Os estudiosos dizem que não era a mesma Jericó, no mesmo lugar. Outros dizem que era, mas a ideia é que não era exatamente no mesmo lugar, no mesmo local da antiga, mais próximo dali. E é interessante nós notarmos que o evangelista Marcos diz que eles estavam saindo de Jericó.
Quem que estava saindo de Jericó? Jesus, os discípulos, um número grande de pessoas, uma numerosa multidão. Vejam que interessante. De repente, havia um homem à beira do caminho, um mendigo, um cego, um deficiente visual. Por que à beira do caminho? Porque à beira do caminho é o lugar ideal para se pedir alguma coisa, porque por ali passam as pessoas. Era um ponto estratégico para aquele cego, para ele conseguir alguma coisa, para o seu sustento, para a sua manutenção. Ele estava à beira do caminho. E é interessante que aquele cego conhecia o lugar, conhecia o barulho ali que sempre existia, todo dia, o cotidiano. Ele conhecia. Mas ele percebeu uma coisa, que naquele dia estava acontecendo algo diferente. O barulho era diferente. Algo estava acontecendo diferente. Então ele pergunta para alguém, embora não esteja no texto aqui, fica claro que alguém deu informação para ele. Ele percebeu algo diferente, alguém deu informação, dizendo para ele que Jesus Cristo, o Messias, o filho de Davi, estava ali. E ele pensou o seguinte, possivelmente, essa é a minha oportunidade. Já devia ter ouvido falar de Jesus, que Jesus era um homem misericordioso, que Jesus era bondoso, que Jesus atendia as pessoas, atenção para as pessoas, e amava as pessoas, independente das suas faltas, dos seus erros. Jesus estendia suas mãos de amor e de misericórdia para as pessoas. E ele suplicou uma coisa. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. A expressão filho de Davi, ela está relacionada ao Messias, ao ungido de Deus, ao enviado. É uma expressão que carrega em si um poder muito grande. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão, é sentir dó, sentir pena, é estender a mão, é ter empatia, é se colocar no lugar da pessoa, é estender a mão. O cego estava pedindo para Jesus uma coisa que Jesus tinha de sobejo, de sobra. Essa palavra, ela faz parte do vocabulário de Deus em grande quantidade. Porque Deus exerce misericórdia para com os seres humanos todos os dias. É algo que ele estava pedindo. Deus tem todas as coisas. Deus é perfeito, Ele é o Criador, o mantenedor de tudo. Ele tem tudo de bom, o que o ser humano muitas vezes não tem. E ali então agora, aquele cego implora por misericórdia. Mas a multidão, ela dizia, fique quieto, é o mestre que está passando, fique quieto. Vocês perceberam que a multidão não é um guia seguro? A multidão não é um guia seguro. Tem um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Vocês já ouviram esse ditado?
Esse ditado é falso. É falso esse ditado. Nunca a maioria esteve com Deus. Nunca a maioria do mundo esteve com Deus. Não é a maioria do mundo que vai ser salva. Na Bíblia está escrito lá, uma mensagem para o ó pequeno rebanho, ao Pai agrada-te dar o reino, dar-te o reino. Poucas pessoas querem ir para a eternidade. Uma boa parte quer ir, mas nem todos estão dispostos a entregar o coração e a vida a Jesus. E ali então acontece algo interessante. O cego pede misericórdia. Jesus então diz assim: chamai-o, chamem este homem. Alguém chega e diz assim: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, ele te chama. Eu quero dizer a você que Jesus está chamando você também. Jesus está chamando você nesta noite. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham, bebam de graça da água da vida, recebam a salvação, recebam a graça, recebam a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está convidando você nesta noite, assim como ele convidou o cego. Quem era aquele cego? Era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Era assim que ele era chamado. Mas ele era desprezado, ele não era uma pessoa muito querida. Porque alguns achavam naquela época que era um castigo. Ter uma deficiência era um castigo. Então, a pessoa que tinha algum problema, às vezes era desprezada. E eu quero dizer aos irmãos que estamos ouvindo, aos amigos, que nós nunca devemos desprezar as pessoas. Todas as pessoas são iguais perante Deus. Não importa a sua cor, a cor da sua pele, não importa onde ela nasceu, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é brasileiro ou estrangeiro, ou de um outro país, não importa. Todos são importantes para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E aquele cego é importante para Jesus. E ele foi chamado. A Bíblia diz que ele deu um salto, jogou a sua capa, a capa que ele tinha, que era tão preciosa para ele. Ele jogou a capa e foi ao encontro de Jesus. Queridos, nós temos algumas coisas preciosas, não temos? Você tem alguma coisa que você gosta bastante? Você tem uma pessoa que você ama muito na vida? Mas você tem algum objeto que você gosta muito? Alguma casa, ou um carro, ou alguma coisa, ou roupa, não importa, ou um relógio. Você gosta muito desse objeto? Os objetos são importantes na vida. As coisas são importantes. Mas elas são para serem usadas, não são para serem amadas. As pessoas são para serem amadas. Tem pessoas que amam coisas e odeiam pessoas. Em vez de amar as pessoas, gostar das coisas também. Então, os objetos desta vida são importantes, as coisas são importantes,
São bênçãos que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida, mas nunca elas devem tomar o lugar de pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Isso é importante. Mas o cego tinha aquela capa como algo especial para ele, porque ele se cobria com ela. Ela o protegia da chuva, do sol. Era o tipo de uma cobertura. Mas quando Jesus o chamou, ele jogou e foi ao encontro de Jesus. Nós temos que trocar as nossas coisas muitas vezes por Jesus. Será que existe alguma coisa na nossa vida que está impedindo de Jesus assumir o controle da nossa vida? Será que nós fomos a Jesus, mas não jogamos alguma coisa que nós precisávamos ter jogado? Reis e Senhor dos Senhores, que o irmão acabou de mencionar aqui na oração, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos isso. Jesus deve ser o primeiro, o último e o melhor na nossa vida. Porque é o primeiro e o último. Ele vai à nossa frente e ele vai à nossa retaguarda. Nada vai tomar o lugar dele nessa vida. Aquele cego, naquele dia, ele experimentou um milagre. Milagre que aconteceu em Jericó. Jesus conversou com ele. E Jesus fez uma pergunta bonita. O que queres que eu te faça? O que você está querendo? Hoje Jesus está perguntando para você, o que você está precisando? O que você quer que faça na sua vida? Jesus está perguntando para você hoje. O que você está precisando? O que precisa ser mudado? Está faltando alguma coisa para você? Você tem paz no seu coração? O que você precisa? Jesus está falando para você. Eu estou aqui, meu filho, Jesus está dizendo. Minha filha, o que você tem pensado? Você tem pensado em tirar a sua vida? Estou eu falando nessa noite para alguém que pensou em dar um fim à vida? Não faça isso, Jesus ama você. Estou falando nesta noite para alguém que está desanimado, que está faltando recursos, às vezes está faltando dinheiro para pagar uma dívida, uma conta. Está faltando alimento para os filhos. Procure assistência social da Igreja Adventista Sétimo Dia, eles vão ajudar você. Estou eu falando para alguém que está enfrentando problema no seu casamento? Problema com os filhos? Jesus tem a solução para você. Jesus é a solução, Ele é a única saída. Não tem outra saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, Mestre, Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Eu abro um parênteses aqui agora. Meu filho estava me contando um dia que ele fez uma cirurgia num senhor de idade, que já não enxergava mais, catarata estava bem ruim. O olho estava já meio tomado. E meu filho fez a cirurgia de cataratas. E aquele senhor de idade, quando terminou a cirurgia, já estava restabelecido. Ele começou a enxergar. E ele disse, eu estou vendo, eu estou enxergando. E começou a chorar de alegria. E meu filho também ficou emocionado. Era uma cirurgia. Era algo possível.
E Deus usou para que a pessoa voltasse a enxergar. No caso do cego de Jericó, era um milagre, não tinha mais jeito. Nem a cirurgia resolveria o problema. Mas Jesus ali coloca a sua mão, ele fala, e o cego restaura a sua visão. E Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É o que Jesus falou. Você está precisando de um milagre na sua vida? Que ele pediu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça misericórdia, irmão. Peça misericórdia, irmã. Jesus está pronto, Deus está pronto a atendê-lo, atendê-la. Se existe uma coisa que Deus quer fazer, é atender os seus filhos, é abençoar os seus filhos e dar vitórias para os seus filhos. Quantos aqui são pais e mães? Levante a mão, pais e mães. Eu tenho certeza absoluta que vocês amam muito os filhos de vocês. Absoluta certeza. Vocês não fariam tudo pelos que estão nos acompanhando também, que levantaram sua mão? Vocês fariam tudo. Vocês imaginem o que Deus pode fazer pelos filhos dele. Jesus falou assim, Jesus disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E junto com o Espírito Santo, vem todas as bênçãos, todas as dádivas que você precisa. A Bíblia diz que o cego tinha uma gratidão tão grande no seu coração. Aqui no verso 52, diz assim: e imediatamente tornou a ver, e seguiu Jesus estrada fora. O que é estrada fora? Seguia Jesus pelo caminho. Quando você recebe uma bênção de Deus, escute aqui agora, escute aqui. Quando você recebe uma bênção de Deus, tem que seguir Jesus estrada fora. Você não virar as costas para Jesus e seguir o seu caminho. Você tem que seguir o caminho de Jesus. Esse é o plano de Jesus para mim e para você esta noite. Logo, queridos, o sofrimento. Logo nós veremos Jesus nas nuvens dos céus, vindo com poder e grande glória. E este poder e grande glória é incomparável. Não existe nada neste mundo, não existe nenhuma glória humana que pode apagar aquele brilho, ou que pode tomar o lugar do brilho de Jesus, da glória de Deus. Não tem. Por isso, se você está iludido com as coisas deste mundo, saia fora, caia fora, porque tudo vai passar, vai ser destruído. Você tem que segurar nas mãos de Deus. Logo nós veremos os nossos queridos que já morreram no Senhor, estão descansando. Logo o sofrimento humano terminará, e a eternidade vai ser uma bênção para todos nós. Que Deus os abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja na sua vida e na minha vida.
Que nós possamos entender que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o que Ele dá para a gente, ninguém consegue tirar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, eu viverei também e você viverá. Em Jesus está a vida. Pode vir à frente. E com Jesus está o poder. E a vida eterna Deus vai compartilhar conosco. Vamos cantar. Ficar em pé? Vamos cantar com o coração também.
Vamos orar. Pai querido, damos-te graças pela salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Teu Santo Espírito falou ao nosso coração, através da pregação, através dos cânticos, através das orações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, único Deus verdadeiro, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Nós queremos um dia estar contigo na eternidade. Que o teu Santo Espírito nos conduza aqui para a tua honra e tua glória. E agora, Senhor, eu levanto a minha mão pedindo a tua bênção sobre todos os adoradores desta noite, ó Deus. E aqueles que também acompanharão a mensagem depois pelo canal. Que a tua graça alcance a todos e que o teu amor seja constante na vida de todos.